é a instrução? E cheguei a uma conclusão que vocês podem não concordar comigo. Eu estou em fase de elaboração desse questionamento. A instrução, eu estou entendendo que é como o tamanho dos cabelos da cabeça. Quando você tem muita instrução, você tem cabelos longos, né, que você pode fazer diversos penteados. Mas a essência é o que está dentro da cabeça. Se a gente não aplicar a instrução de uma forma proveitosa, pode ser até que isso implique numa perda, num prejuízo para nós mesmos. Esses espíritos, digamos assim, que se apresentam para nós sem instrução, eles, na verdade, desenvolveram isso que vocês falaram. Desenvolveram o amor, desenvolveram as virtudes, aquilo que nós conversamos, né? De as virtudes. A paciência, a sabedoria, a perseverança, né? A humildade, todas essas virtudes, né? A administração, não fez curso de administração, não administrou instituição nenhuma, mas a administração de si mesmo. É isso que a Lorena está falando aqui agora. Como é que a gente aprende a se administrar? Porque tem tantas coisas, tantas tendências, né? Vocês se lembram daquela passagem que Jesus lavou os pés dos apóstolos? Nós trouxemos aqui recentemente para uma mentalização. O que Jesus falou para Pedro, além de que se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo? O que ele falou referente ao calcanhar? Não levantes contra mim o teu calcanhar. Isso significa que se eu levantar o calcanhar, eu estou querendo ser mais alto do que eu sou. Eu estou me levando pela soberba, pelo orgulho e outros. Tá certo? Mas se eu ficar na minha altura, a minha altura é essa mesma, aí eu posso ficar mais firme no que eu sou. E aí eu posso lembrar que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus sou o que sou. Não sou maior, não sou menor, não sou melhor, não sou pior, eu sou o que eu sou. Tá bem? Então, nós saudamos os guias da casa com muito respeito, com muito carinho, agradecendo pela oportunidade de trabalhar juntos, nós juntos, sob a supervisão, sob a tutela espiritual deles. Porque com certeza eles não estão aqui por um rompante, porque levantaram o calcanhar, mas estão aqui por motivos justos, por competência adquirida. Então, vamos continuar hoje o estudo da cura de Pedro, que nós já abordamos antes das férias. Nós podemos até fazer um teste de memória, né, para ver como é que anda a memória de vocês. A minha está ruim, eu tive que ir lá nas minhas anotações, mas vocês estão, provavelmente a memória está melhor. Vocês se lembram? Nós caracterizamos bem a personalidade de Pedro, não é? Essa citação antes é só para a gente estar sempre lembrando que o Espírito é que conta, né, gente? Falando em cura,
Vamos pensar em cura espiritual, que é a cura psicoafetiva, a cura dos nossos conceitos, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, sensações, percepções. Porque se a gente não curar nesse nível, a gente já viu que a cura só física, só orgânica, ela vai ficar muito passageira, ela vai ficar provisória, porque as alterações que aparecem no corpo, ou que se acentuam na mente, elas se devem às nossas próprias características. Certo? São elas que se revelam no corpo e são elas que acentuam na mente, transformando a nossa personalidade numa condição neurótica, psicopática ou psicótica. Certo? Se nós cuidarmos das nossas características, dos nossos talentos que nos foram dados por Deus, nós temos uma possibilidade de curar o mal pela raiz. Tá bem? Então, Pedro, nós vimos aqui já, isso aqui é só para rememorar um pouco, né? E é as oscilações de Pedro. Né? O principal traço é a impulsividade. Né? A força. Que culminou com a pegar a espada e cortar a orelha do soldado que foi prender Jesus. Apesar de ter sido advertido por Jesus, né, que ele ainda negaria o Cristo 3 vezes naquela noite. Aqui. Né? Pedro negou. Essa oscilação de Pedro nós conversamos bastante sobre ela. Está claro? O entusiasmo dele, que é um traço bem mais saudável do que a impulsividade, mas entusiasmo. A palavra entusiasmo significa ter Deus em si. Entusiasmo é tel, Deus em si. E Jesus fala com ele: apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa dar alimento espiritual, ensinar, doutrinar, guiar. Bom, então, nós podemos ver agora isso de uma forma, assim, essa passagem, de uma forma mais completa. Focalizar nessa passagem do diálogo de Jesus com eles depois do Calvário, quando ele aparece para eles na pesca. Eu gostaria que vocês lessem, cada um lê um versículo, por favor. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me.
Obrigado, gente. Na verdade, nós temos, esse aqui é o que eu considero o núcleo da intervenção terapêutica. E nós vamos resumir aqui. Pela terceira vez, Jesus pergunta: amas-me? Pedro se entristece, né? Responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, eu pergunto para vocês: nós queremos ser curados por amor ou pela dor? Eu nunca tinha me perguntado isso, porque normalmente a vontade é querer ser curado pelo amor. Mas se o que me chega é a cura pela dor, o que será que eu quero então? Já que meu pensamento cria, eu nunca tinha pensado nisso. Não sei. É porque a gente ouve muito falar assim: fulano não quer ir por amor, vai pela dor, né? Bom? Há quem acredite que, à medida em que o espírito vai evoluindo, ele suporta uma carga maior de sofrimento sem desestruturar, sem descompensar. Mas eu insisto em perguntar aqui aos meus amigos: vocês querem ser curados por amor ou pela dor? Por amor? É. Já houve mais eloquência aqui, mas Jesus curou Pedro. Nós admitimos que sim, né? Pela postura depois de Pedro, ou seja, que ele, quando o Pedro volta a pescar, é sinal que ele teve uma recaída, né? Mas se ele volta à atividade e retoma o trabalho apostólico, significa que ele conseguiu ser curado, não é? Ele foi curado pela dor do arrependimento. Depois que ele negou ao Cristo, que ele viu o quanto ele tinha. Então ele foi curado pela dor do arrependimento. Daí do arrependimento que ele passou realmente a ser o verdadeiro apóstolo do Senhor. Essa modalidade de cura, ela foi muito utilizada por João Batista, né? Apareceu João Batista, né, na Judéia, pregando o batismo do arrependimento, né? Arrepender significa que você pende, né? O A é uma negação, então você deixa de pender para um lado e pende para o outro. É por isso que é muito importante a gente ter clareza a respeito das limitações de cada virtude, de cada proposta terapêutica, né? Porque nós falamos assim: é importante perdoar. O perdão é indispensável para que a gente limpe o coração e continue adiante na vida. Mas quando os apóstolos perguntaram para Jesus até quantas vezes ele perdoaram o irmão, 70 vezes 7, né? Ou 7 vezes, né? Jesus fala, não 7 vezes, mas 77 vezes. Mas ele faz uma observação que é muito interessante. Ele fala: tende cuidado com vós mesmos. Se o seu irmão te procurar várias vezes ao dia, falar, é um número, mas tem que entender que os números no Evangelho, eles são extremamente simbólicos, né? 7 significa o número perfeito. É bem semelhante ao 3, mas o 3 é um número completo. 3 é aquele que tem princípio, meio e fim.
Quando fala, por exemplo, que Jesus começou a atividade dele aos 30 anos, significa que ele era completo e tinha o zero pela frente, ou seja, ele estava pronto, estava completo e tinha um percurso a percorrer, não é? Tinha um caminho a percorrer. Quando ele morre com 33 anos, significa que ele tinha feito tudo que era necessário fazer. Não obrigatoriamente a gente leva esses números a sério. É o significado deles. Tá certo? Quando ele morre aos 33 anos, significa que ele tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Então, quando Jesus fala, tende cuidado com vós mesmo. Se o teu irmão te procurar tantas vezes por dia, N vezes, né, muitas vezes, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Mas, se ele não se arrepender, não adianta você querer perdoar. Porque é como atirar pérolas aos porcos. Chico Buarque de Holanda tem uma música interessante chamada Desalento, que ele fala, sim, vai e diz a ela que eu estou louco para perdoar. E seja lá como for, por amor, é para ela me aceitar. Não adianta você estar louco para perdoar se a outra pessoa não se arrependeu. E às vezes a relação fica tão complicada, né, que você vai perdoar uma pessoa que ela não quer mudar, ela não vai mudar. Mas ela sabe que você é cristã, que você gosta de perdoar. Então, ele aceita o seu perdão para você sofrer de novo a mesma coisa que ele fez antes. Se você não tiver muita clareza que esse seu perdão não é recomendável, você vai de novo no mesmo barco furado e várias vezes você vai sair para essa viagem nesse barco sem nenhuma outra perspectiva a não ser a mesma coisa de sempre. Gilberto, esse não perdoar aí, quando a pessoa não arrependeu, não significa que você vai cultivar raiva, animosidade, né? Eu acho que é bom explicar isso, não dá a impressão que, nossa, eu vou perdoar, vou continuar. Não é isso, né? Você vai... Sim, bem lembrado, Fernando. Não quer dizer que você não vai tirar no seu coração qualquer mágoa, qualquer frustração que tenha, né? Não, você vai limpar no seu coração. Que você não vai quiser, não dá oportunidade para a pessoa repetir aquilo com você. É. Ó, meu amigo, te desejo muito bem, tá? Que você seja muito feliz, tá? Dê tudo certo na sua vida. Mas nós dois, nesse esquema, não rola mais. Entendeu? Eu tinha um amigo que era assim, nós tínhamos um trabalho em conjunto, e ele era muito afetuoso, ele me abraçava, me beijava, e daí a pouquinho me dava um chute na canela. Essa canela que você falou. Eu fui percebendo, fui deixando um tempo, né, tentando ver se a coisa mudava. Isso a gente tem que fazer também. Né? Tem que ter paciência, mas clarificando as coisas. Ó, escuta, essa canelada que você me deu, doeu. Por que você está me dando essa canelada? É importante a gente esclarecer. Esclarecer é dar a outra face. Tá? Você me deu uma bufetada na cara, em termos figurados também, né? Você me agrediu, você me fez alguma coisa que realmente machucou, e eu quero dizer para você, por quê? Exatamente como fez Jesus Cristo. Não é? Ele levou um tapa na cara, não foi? No interrogatório. Ele disse assim, se fiz o mal, dá testemunho do mal. Se fiz o bem, por que me fez?
Então, esse núcleo do que é o perdão, da forma como você caminha para ele, né, e que você vai chegar nele, de preferência, qualquer que seja a ofensa, não significa que nós vamos voltar a viver abraçados aos beijos e abraços, como se nunca tivesse acontecido nada, se você não tiver uma noção, tá, de que você está se propondo a um novo relacionamento, uma nova postura. Aí sim eu posso investir. Tente cuidado com vós mesmos, então é nesse sentido, né, Gilberto? Que é de amor verdadeiro. Sim. Porque senão eu só tiro dentro de mim, mas eu não ajudo de fato aquele outro. Se você não se amar, fica ruim, porque você vai aceitar, você vai se sujeitar a abusos, a ofensas, a desconsiderações, entendeu? E se acontecer alguma, você tem que chamar para uma conversinha. E perdoar não significa Foi Gilberto. apagar, esquecer o que aconteceu. Significa não guardar isso dentro de você, a animosidade, a raiva, né? Mas não é que deixa de acontecer o fato. Eu entendo como perdão, nesse caso, como uma tentativa de resolver em conjunto. Mas, Gilberto, quando uma pessoa vai pedir perdão, o outro, que é quem está ali na condição de perdoar, ele, primeira coisa, você tem que ter muita humildade, respeito superior. Falar, primeira coisa que a gente pensa, eu tinha razão, né? Eu falo por mim. Se alguém vier me pedir perdão, você tem que estar muito bem, você tem que estar muito esclarecido, porque senão eu vou me sentir superior. Ah, aí, tá vendo? Vai me pensar, aquela sensação assim, um dia ele vai ter que me pedir perdão. Vai ter que me pedir perdão de joelho, aquela expressão assim. E na verdade, para perdoar, né, é muito mais fácil pedir perdão, na verdade, do que perdoar nesse sentido. Porque quando a pessoa vai me pedir perdão, eu vou me sentir muito superior a ela. Ela está, né, numa condição inferior a mim. Não é isso, mas quando aquele que está ali na função de perdoar, ele está numa função que a vaidade ali pode ser um grande problema, assim, na minha visão. Sim. Tem que ter muita humildade para perdoar. Eu acho que podemos voltar ao comecinho da questão, que é o seguinte, a gente tende a pedir perdão só para quem nos interessa, para quem a gente acha que vale a pena você passar por esse estresse, por esse desgaste, porque existe um afeto, existe uma amizade, existe alguma coisa que vale a pena você chegar para a pessoa, olha, eu me enganei, né? Porque desculpar é desculpa, é você tirar a culpa, né? Olha, eu reconheço que fiz, agora eu quero que você tire a minha culpa, porque eu não vou fazer mais. Ana já falou disso aqui, dessa parte do perdão e da desculpa, né? Que é muito fácil quando você pede perdão, porque você transfere para o outro a ação. Eu fiz uma coisa ruim com você, eu digo para você, fala, Gilberto, você me desculpa, você me perdoa? Sim. Eu tirei tudo, o peso todo de mim. Você que vai ter que agir agora. Mas se for um processo sincero da minha parte, eu estou pedindo perdão, estou pedindo que você me desculpe, porque eu fiz uma reflexão, eu reconheço que agi mal, que falei alguma coisa indevida, é porque eu passei por esse processo de reconhecimento. Não é fácil não, né? Não é fácil você pedir desculpa se for uma coisa grave e se for sincero. Entendeu? Porque às vezes o que você faz, depois você reconhece que é tão ruim, que causou um estrago tão grande, que você realmente gostaria que aquilo nunca tivesse acontecido, né? Então, pedir perdão dessa forma para alguém que você ama, para alguém como Pedro e Jesus Cristo na relação deles, né? Quando Jesus insiste 3 vezes, tu me amas, o Pedro já estava entristecendo, né? Ficou triste, que é uma forma de sofrer também.
certo? Então, eu acho que isso é... Alguém tinha falado aí antes. Ainda tem alguma coisa para falar? Rodrigo? Alguém daí não? Eu. O Lázaro. Ah, é Lázaro? É muito difícil, porque eu peço perdão e a pessoa fala assim, eu não sou Deus para te perdoar. E aí? Significa que ele está parado no tempo dos judeus, né? Os judeus também achavam muito estranho Jesus perdoar. Quem é esse que até perdoa pecados? Não é? Então, mas os judeus estavam fixados num raciocínio, numa legislação em que era olho por olho, dente por dente, né? Alguém fazia alguma coisa, tinha que sofrer uma coisa equivalente, de preferência igual. Certo? E Jesus vem com uma nova proposta, com um novo ensinamento, relativizando as penas, chegando inclusive ao perdão. O que importa, eu acho, é que a gente saia do esquema viciado, que muitas vezes acontece, especialmente na relação a dois, quando uma pessoa ela é ofendida diariamente por um comportamento que a incomoda, que a afeta, e mesmo assim ela continua aceitando, porque aquilo passou a fazer parte, né? Se a gente for analisar bem, a gente acaba vendo que tem muito casamento, por exemplo, que está morto, ou que está profundamente enfermo, que precisava de uma terapia, de uma cirurgia, de uma intervenção, para ver se recupera. Mas as pessoas se acomodam como aquele louco que vivia no sepulcro, vivendo de coisas mortas, inclusive do próprio sonho. E como tem gente assim? Como tem? Por que tem muita gente assim? Porque nós passamos a entender que não separa o que Deus juntou, é uma questão de tempo. Gilberto, essa questão que você fala, que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, da última vez que ele se entristece, não foi aí que ele deu a tomada de consciência dele, que realmente fez, né? Penso assim. Entenderam a pergunta? Não. Você vai repetir para fazer com a voz boa, por favor? Quando Jesus, quando Pedro falou a Jesus, né? 3 vezes. 3 vezes. É a terceira vez. Com a insistência. Tu sabes que você me ama, né? Aí. Da terceira vez que ele se entristeceu. Então, porque é aquela história da água mole em pedra dura. Bateu a primeira vez, eu te amo. Essa segunda, eu te amo. Terceira, mas eu te amo, né? Aí eu te amo. É a terceira vez, né, Juliana? Isso, eu penso que na terceira vez que Pedro se entristeceu. Então eu penso que foi na terceira vez que houve a tomada de consciência do que ele tinha feito. Eu fiquei pensando nisso. E que aquilo foi como se Jesus colocou um espelho para ele, né? Ele perguntou uma vez, de novo, aí ele tomou consciência. Aqui a Geranda falou aqui, a Geranda entende que a terceira vez é que houve a tomada de consciência efetiva, né? Pode ser, eu acho que é pertinente. É mais ou menos. É mais ou menos como aquela história que existe em outras filosofias, que você vai orar 1000 vezes em favor de uma pessoa, em favor de alguma coisa, né? Vocês conhecem essa história? Não. É uma proposta que tem. Você vai fazer a mesma oração 1000 vezes, né, para alguém, para solucionar um determinado problema, né? Mas a questão não é quantitativa. A questão é que se você orar 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, e vai chegar num determinado momento, lá pela 40ª, que você vai conseguir fazer uma oração de verdade. É essa que conta. Entendeu? O resto é treinamento, o resto é ensaio.
Entendeu? Até que você chegue. Você fez aquela oração também, aquela que você sentiu que ferveu na alma, pode parar. Pode ser na primeira, na segunda, na terceira. A hora que você sentiu que você emitiu o seu pensamento com força espiritual, com vibração, pronto. Para de atosigar Deus com as suas... Verdadeiramente. Pronto, você já dialogou com ele, já comunicou. Agora é esperar para ver o desdobramento. Tá certo? O resto, gente, o que a gente faz, qualquer outra maneira de tentar ajudar as pessoas, que a gente faz coisa mecânica, sabe? Não adianta, é muito melhor você, digamos, eu vou pedir aqui, meu amigo Hipólito, para fazer uma oração para mim, porque eu estou passando por isso. Será que ele dá conta? Ele está com disponibilidade no coração, na consciência, para fazer mesmo uma oração, para entrar nessa corrente? Entendeu? Porque se não tiver, não adianta. Pode juntar 1000 pessoas, né? Podemos juntar milhares de pessoas numa manifestação. Isso é puro exercício muscular. Ou uma atitude cultural. Né? Para ter conteúdo espiritual, é preciso que a gente mobilize as nossas forças espirituais. Tá certo? Mas eu insisto com vocês a respeito dessa questão se vocês querem ser curados por amor ou pela dor, porque eu gostaria de contar uma história para vocês. Aqui nesse caso, Jesus curou por amor, não foi? Ele curou amorosamente, né? Ele não pôs o Pedro de castigo, não deu carão nele, não passou sermão, né? Ele pegou um lado bonito do Pedro, um sentimento que ele tinha, e falou: Pedro, concentra aqui no seu lado bom, esquece as suas culpas, esquece o que você fez de errado, que você me negou, né? Porque você precisa olhar para o bem que você tem dentro de você. Seus talentos, as suas qualidades, a sua motivação. Então Jesus curou com amor, foi? E Pedro? Vocês acham que isso resolveu? Essa conversa muito bonita, muita sensibilidade, que Jesus apareceu para eles, né, se materializou para eles durante uma pesca, e eles foram se encontrar com Cristo, sentaram lá, comeram, Jesus comeu com eles, né? Então Pedro está curado. Tá bom? Tá pronto para... Tá pronto. Mas vejam bem, tem um detalhe. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então, você quer ser curado por amor? É preciso que você tenha amor dentro de você. Se eu me encontrar com uma criatura extremamente virtuosa, muito amorosa, eu vou levar um banho, não é? De cuidado, de carinho, de orientação para a vida. Foi bom? Eu digo que eu tomei um banho lá na Luz da Montanha. Tomei um banho de carinho, de cuidado, sabe? De aceitação. O que eu faço com isso? Eu tenho que encontrar qual que é a tarefa, que eu vou desempenhar. Apacenta
as minhas ovelhas, apacentar é dar alimento espiritual, ensinar, doutrinar, guiar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que colocar o meu amor em atividade. É como se Jesus Cristo tivesse colocado uma migalha desse amor no Pedro, né? Ou tocou nele de alguma forma que sensibilizou, que mostrou para ele que ele ama. Se ele não tivesse amado Jesus, ele não tinha suportado aquele treinamento, aquele aprendizado que foi feito. Agora eu quero perguntar para vocês: quem aqui tem uma história de amor que foi colocado em prática e que pode compartilhar conosco? Pode ser por uma planta, por um cachorro, por um filho, por uma mãe, por um pai, por um marido, por uma esposa, por quem quer que seja, por uma instituição, por uma causa. Quem já transformou o seu amor em uma atividade mais estável, mais construtiva? Pois não. Seus olhos estão falando que você quer falar alguma coisa. Eu? Bom, tem sim. Hoje eu acho que eu faço pós, sim, mas eu estudo assim diariamente, das 13 às 18, depois palestra na Joana de Ângeles, no Rio, inclusive no sábado. Então, assim, é realmente maravilhoso. Então, assim, eu vivo isso e posso fazer isso agora. Eu agradeço cada minuto. E hoje é o meu primeiro dia de férias. Por causa das Olimpíadas, né? É isso. Pois é. Quem dá mais? Eu acho que eu tenho curado a minha relação com meu pai. Eu sempre tive muita dificuldade. E sempre tentei, mas eu desistia, desde então, eu tentava, mas desistia. E desde que eu vim para o Ismael e que eu tenho uma sustentação no esclarecimento sobre a espiritualidade e que eu discuto temas sobre o amor, sobre o perdão, eu acho que eu tenho caminhado bastante nessa cura da minha relação com ele, que não é fácil, continua não sendo fácil, continua sendo a mesma pessoa, mas eu acho que mudei um pouquinho. Então eu acho que eu tenho esse exemplo de cura para mim, assim. Ela já é real, eu acho que ela ainda pode melhorar, mas eu acredito que ela já seja real na minha vida. É isso? É isso. Eu acho que à medida em que você perseverar nesse objetivo, sabe, você tende a resolver, a encontrar cada vez mais facilidade, sabe, e de forma que isso chega a uma solução, né, bem satisfatória para você. Alguns processos, eles levam tempo mesmo, sabe? Porque quando as duas pessoas querem, facilita, né? Mas quando só um quer e o outro persiste no seu estado de complicação, de resistência, aí as coisas se tornam um pouco mais demoradas, né? Mas como nós conversamos naquela hora, é importante que você chegue num ponto em que você fala assim, olha, batalhando sozinha, tá bom, né? Não vamos chegar ao paraíso
mas, olha, eu já lido bem, já estou mais tranquila, estou mais solta. Então, assim, é porque houve realmente um progresso consistente. Tá? Então, Gilberto, entendendo aqui, então você pode se curar com menos sofrimento. A partir do, eu estou entendendo dessa forma, a partir do momento em que você coloca os seus talentos em funcionamento. Então, eu fico pensando que você falou que os seres mais evoluídos, eles suportam mais a dor. Eu acho assim, que eles têm os talentos mais desenvolvidos, né? E aí eles também ferem menos a lei divina, porque eu acho que uma das coisas que nos traz muito sofrimento é quando a gente infringe as leis, a ética, né? A lei divina, a cosmoética, a nossa própria, os nossos princípios. Eu acho que é isso que dói, a consciência que dói. Né? Então, a partir do momento em que você vai colocando os seus talentos, isso, né? Você toma consciência, mas isso vai amenizando a sua dor. Eu tenho entendido que essas criaturas mais evoluídas, eu acho que, no caso de Jesus Cristo, é muito claro que ele sofreu muito antes, porque ele sabia como é que as coisas iam caminhar. Quando ele pediu os apóstolos para orar com ele, é sinal que a barra estava pesada, ele estava realmente precisando de apoio, de companhia, né? Quando ele sua sangue, eu acho que é muito sofrimento, muito, né? Então, eu tenho um entendimento que quando a pessoa é mais lúcida, ela percebe para onde que as coisas caminham, né? Um relacionamento que está ruim, que está deteriorando cada vez mais, eu acho que a pessoa lúcida, ela para de, assim, ela diminui a expectativa dela, sabe? E ela para de fazer com que as coisas caminhem para aquele objetivo que ela gostaria. Entendeu? Mas isso não se faz sem sofrimento. Em algum momento ela tem que passar por uma percepção e tem que fazer uma reciclagem, né? Isso é doloroso, isso dói. Uma hora, um dia, uma semana, um mês, 6 meses, depende da pessoa, depende do que aquilo representava para ela. Agora, é claro que uma pessoa nessas condições, ela tem mais chance de conseguir, ainda que a coisa fracasse, ela dá conta, ou tem uma chance maior dela centrar-se em si mesma e levar a vida adiante. É o que nós chamamos hoje de resiliência, né? Tá? Você caiu, espatifou, ficou aos cacos, né? Aí você começa a juntar os cacos, vai juntando, aí você juntou tudo, você se levanta, né? Aí eu quero contar para vocês rapidamente um caso que eu comecei a colher a história para trazer para vocês. É um caso de um livro, de um romance espírita, que um casal que se amava, né? O marido tem que sair para uma viagem. Essa história ela passa no século XIII, final do século XII, começo do século XIII. E esse casal tinha 2 adversários. A prima desse marido queria muito ficar com ele, e o primo dessa esposa queria muito ficar com ela. E eles tramaram, porque teve uma epidemia de varíola na França, eles tramaram de forma que mandaram para o marido uma notícia que ela havia morrido de varíola, né? E para ela uma notícia que ele tinha morrido de um naufrágio quando ele foi ajudar os pais dele a se mudarem para a América.
Tá certo? Desculpe, isso é século XVIII, falei 13 não. Eu estou pensando em 1200, 100 e pouco. Aí não daria para ir para a América. A América foi 1700. Tá certo? Bom, vocês conhecem essa história? Hein? É da Alcione. Da Alcione, isso mesmo. É um romance muito famoso chamado Renúncia, né? Biografia do Emmanuel pelo Chico Xavier. Bom, acontece que esse primo tentou muito se casar com a esposa, agora viúva, entre aspas, mas ela não aceitou. O viúvo, também entre aspas, foi convencido pelo tio que ele deveria se casar com a prima. E ele aceitou. Não viveram bem, mas tiveram uma filha. Né? A esposa não aceitou. Ela estava grávida, ela engravidou do marido antes de ele viajar, e aí que nasceu a Alcione, que era um espírito muito iluminado, né? E com um potencial enorme de trabalho, de abnegação e de renúncia. Bom, esse primo que queria ficar com a esposa acabou se envolvendo no tráfico de escravos e em outras confusões e apareceu morto poucos anos depois. Lá nas trevas, no umbral, ele, em grande sofrimento, depois de algum tempo sofrendo bastante, ele fez uma oração e conseguiu atrair o espírito da mãe dele. Você conhece essa história? Não. Aí, depois de fazer algumas queixas lá, que a mãe dele passou um sabão bem passado nele, né? Falando que ele estava ali por conta dele mesmo, pelo que ele tinha feito, pelo que ele tinha deixado de fazer. Mas que ela ia pleitear uma reencarnação para ele, já que Alcione estava no mundo, ela podia pegar carona. Alcione ainda era criança, talvez começando a adolescência. E ela conseguiu. Ele reencarnou e reencarnou através de uma escrava que tinha muito relacionamento com a mãe da Alcione, que era aquela suposta viúva. Vocês estão conseguindo acompanhar? Bom, reencarnou como filho dessa escrava, com deficiências físicas. Ele tinha um defeito num olho, tinha apenas 2 dedos numa das mãos e tinha os pés tortos. E como houve risco dele ser morto, porque os escravos não podiam ter filhos com defeitos, eles tinham que ser assassinados, ela conseguiu que a mãe da Alcione, que se chamava Madalena, adotasse o menino. Então quem é que ela estava adotando? O mesmo primo que tinha provocado a suposta viuvez dela. Tá? Quando eu cheguei nesse ponto da história, que eu até queria chegar na cura dele, que é quando ele desencarna, depois de alguns anos de muita luta, de muito trabalho por parte da Alcione para ajudá-lo a ter uma compreensão maior dos seus problemas, e ensinou música para ele. Então ele trabalhava lá no coral, na orquestra da igreja. No dia da morte dele, ele tem um fato muito interessante. Que a Alcione é chamada porque ele foi atropelado por uma carroça. E ele, na hora que estava quase morrendo, já na agonia, ele fala: olha, os meus braços estão normais. Por quê? Por que não? Não estou dizendo que é só por causa disso. Mas na hora que os guardas tentaram prender o carroceiro, ele falou que não era para prender, que ele não era culpado. Daí a pouco, ele fala para o Alcione: olha, eu estou sentindo que meu braço e minhas pernas voltaram ao normal. É instantâneo, né? A cura reflete no perispírito de uma forma instantânea.
Amor, perdão são realmente ferramentas muito terapêuticas. Perdoar de coração, né? Limpar o coração, ainda que você não vá ter uma convivência com a pessoa, ou não vai ter a convivência com a amizade, com o carinho que você gostaria. Tá bem? Mas tem uma coisa muito estranha nesse caso. Eu digo que de vez em quando a gente está estudando alguma coisa,